Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 18º texto, Da Ilha ao Parlamento, uma jornada pela liberdade. O texto é de Zoe Martinez, eu não sei falar isso, se é Martinez ou Martinez, mas enfim. Na parte 3, contexto histórico e político de Cuba em relação à liberdade. Cuba é minha terra natal, mas não a reconheço como um lugar de liberdade. Desde pequena aprendi que o significado de liberdade era diferente para quem vivia sob um regime totalitário. Minha família, como tantas outras, sofreu as consequências de um governo que se dizia libertador, mas na verdade nos aprisionava. A liberdade de pensar, de falar, de escolher o próprio destino, tudo nos era negado. A independência de Cuba da Espanha, conquistada em 1898, deveria ter sido um marco de liberdade. No entanto, a ilha logo caiu sob forte influência dos Estados Unidos e só em 1934 começou a exercer maior autonomia política. Mas essa autonomia nunca se traduziu em verdadeira liberdade para o povo cubano. A instabilidade política, a corrupção e os constantes golpes de Estado fizeram com que os cubanos nunca tivessem um governo verdadeiramente comprometido com seu bem-estar. Então veio a Revolução de 1959, vendida como a grande promessa de justiça e igualdade, mas a realidade foi muito diferente. O que recebemos foi um regime que sufocava qualquer pensamento diferente, que controlava nossas vidas e nos impunha o medo como forma de controle. A liberdade de expressão foi substituída pela censura e a esperança de um país mais justo foi afogada pela perseguição política. Sob Fidel Castro e depois seu irmão Raul, o governo tomou para si tudo. A economia, os meios de comunicação, até nossos sonhos. Não podíamos falar abertamente, não podíamos criticar, não podíamos aspirar a nada além do que o partido permitisse. A vigilância era constante e a delação se tornava uma ferramenta de controle. Vi amigos e familiares sendo perseguidos, vi vizinhos desaparecerem por ousarem discordar. Muitos foram presos por crimes de pensamento, condenados por simplesmente expressar um desejo diferente para Cuba. Para muitos, a única saída foi fugir. Minha própria jornada até o Brasil foi marcada pelo desespero de meus pais para encontrar um lugar onde pudéssemos viver sem medo. Nos anos de 1990, um colapso na União Soviética, a situação de Cuba se tornou ainda mais insustentável. A fome, a miséria e o desespero tomaram conta da população enquanto o governo continuava a oprimir qualquer tentativa de resistência. O racionamento de comida se tornou severo, as prateleiras dos mercados ficaram vazias e o povo cubano foi forçado a viver em condições desumanas. Durante minha infância, ouvi inúmeros relatos de pessoas arriscando suas vidas em balsas improvisadas, enfrentando o oceano em busca de um futuro incerto, porque a certeza de permanecer era pior. O regime chamava esses fugitivos de traidores, mas a verdade é que eles eram prisioneiros tentando escapar de suas celas. Ainda hoje, Cuba continua sendo um país onde a liberdade é um privilégio para poucos, as manifestações são brutalmente reprimidas e o regime se mantém por meio do medo e da censura. A internet, quando disponível, é monitorada e qualquer tentativa de organizar a resistência é rapidamente esmagada, mas a chama da liberdade nunca se apaga. Vejo cubanos arriscando suas vidas para lutar por um futuro diferente, enfrentando a repressão, armados apenas com suas vozes e sua coragem. Quando falo sobre isso, não é apenas como político ou imigrante, mas como alguém que carrega as marcas dessa opressão da alma. Sei o preço da liberdade porque vivi sua ausência. Sei o que significa lutar para ser livre e é essa luta que me trouxe até aqui. Meu compromisso é seguir denunciando essa realidade e buscando um mundo onde ninguém precisa fugir para encontrar dignidade. Meu desejo é que um dia Cuba possa se libertar verdadeiramente, não apenas nas correntes físicas, mas também nas correntes ideológicas, que por tanto tempo a mantiveram refém. Então ela coloca aqui a questão da escravidão de Cuba, né? Desde que Cuba existe, que ela sempre foi um suporte para outros países ou na mão de poucos. Ela sempre foi direcionada pelo poder de políticos e ideais
e não da vontade de um povo. Ela nunca teve uma democracia real, né? Desde quando ela foi colônia da Espanha, passou pela mão dos Estados Unidos, se tornou, né? Como que eu posso falar? Marionete na mão do Fidel Castro e do irmão dele. E eu lembro que em 1990 eu era professora, eu estava me formando, né? Já estava entrando na sala de aula, dando aula eventual, e eu lembro dessas passagens na TV, né? De pessoas que pegavam barcos e enfrentavam o mar cheio de tubarão, porque não queriam ficar mais em Cuba, né? E aí alguns repórteres, eles faziam investigação na época, eram repórteres sérios, e eles perguntavam para esses, né, sobreviventes aí, refugiados, como que era sair de um país de total poder político, né, na mão de um só, e que perseguia, né, que maltratava o seu povo. E tudo começou, né, após a questão dos Estados Unidos, quando Fidel Castro tomou, começou com o ideal, né, de dizer, de liberdade, de falar que tudo seria muito diferente, que ali seriam o povo pelo povo, né? E ideais assim que são muito semelhantes àquilo que a gente ouve hoje no nosso governo, gente. Muito parecido, muito, né? Igualdade, que todo mundo vai ter o seu básico, né? Sua casa, seu carro, seu trabalho, seu dinheiro, que todo mundo vai ter poder aquisitivo. E depois começam a vir os impostos, e dos impostos vem o controle da mídia, vem o controle da comunicação, vem o controle nos bancos. Hoje o seu CPF, ele vai em todos os lugares. Eu acabei de pegar uma mercadoria na porta de casa, o cara me pede o CPF. Então, assim, coisas que antes você não fazia. Para que CPF para um cara que está entregando uma encomenda? Né? Você não precisa do CPF. Antigamente não era assim. Então agora tudo é controle. Né? Se você quiser fazer qualquer tipo de cadastramento, você tem que entrar naquele ponto .gov, que é ali também, seu CPF. Existe hoje um controle muito grande e a gente não está se dando conta disso. A gente está deixando a coisa acontecer achando que o governo está fazendo benefício. O Pix, ele ajuda bastante a gente. Você não precisa ir para banco, você não tem que pegar fila, né? Você pode utilizar ele para fazer as suas compras virtuais, você pode utilizar ele para uma série de coisas, né? A questão do Uber facilita a vida, sem dúvida nenhuma. Mas a partir do momento que você começou a usar o Pix, se tiver na mão de um governo errado, ali todas as movimentações do seu banco são mandadas imediatamente para o governo. Ele sabe tudo aquilo que você está ganhando. Eu acabei de receber um aumento do meu salário. Anos, tem quase 40 anos que eu estou aqui, agora veio um aumento significativo. Esse aumento significativo foi dado em janeiro. Então, eles não repassaram em janeiro. Esperaram janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Agora, em junho, é que resolveram dar esse aumento. Então, tem o retroativo. Eu não sei se eles fazem isso de propósito ou não, mas no retroativo, agora que quando eu for receber esse pagamento, eu vou receber ele pela metade. Eu tenho o direito do retroativo, só que eu não vou receber ele inteiro, porque a metade é do governo, é de imposto. Ou seja, eu trabalho, eu produzo, mas quem ganha é o governo. Ele é meu sócio, né? Ou às vezes eu sou até empregada do governo, porque às vezes ele ganha mais do que eu. Se você colocar na ponta do lápis, você já tem aquele imposto que é deduzido do seu salário já direto. Você tem um imposto que você paga para o leão todo mês, e você tem o imposto de todo e qualquer produto que você compra. Eu já deixei de comprar produtos na internet que o imposto sai mais caro do que o próprio produto. Então, como é que eu posso dizer que nós somos livres diante disso? E em Cuba, eu cheguei a ver uma reportagem de um professor que abriu a geladeira dele, tinha uma lata de sardinha e uma garrafa de água. Aí o repórter falou, você tá de brincadeira, né? Você colocou isso daqui só para aparecer. Mas cadê o resto da comida? Ele falou, não tem.
Ele falou, só tenho essa lata de sardinha porque eu fui no mercado negro comprar, porque não tem lata de sardinha no mercado normal. E antigamente começou com uma história de senha. A minha família ia lá comprar pãozinho, tinha dinheiro para comprar 10 pãezinhos, mas como eu tinha 4 pessoas na família, eu só podia comprar 4 pães. Era um pão para cada um. Mesmo com dinheiro, o governo controlava quantos pães eu compraria. Se eu quisesse comprar mais, eu tinha que pegar pelo mercado negro, ou seja, sem o governo saber, por debaixo dos panos, que é o que acontece aqui em relação a mercadorias de Paraguai, China, essas coisas, né? Então, olha só que pé que as pessoas têm que viver, comprando coisas escondidas, né? Tendo dinheiro e não poder gastar, ou seja, você, né? Teve um caso que eu estudei na época, era um prédio, as pessoas saíram da favela, beleza, que bom. Só que era um prédio onde as pessoas tinham cada qual a sua casa e no corredor, né, 5 casas num corredor, num andar, um banheiro no corredor para 5 casas. Não tinha um banheiro para cada casa. Então imaginem situações como essa. Ah, igualdade, mas aqui pé. O cara quer trocar um carro, por exemplo, o carro dele começou a danificar. Nossa, vai ficar trocando peça, porque o governo não autoriza a compra de outro carro. Então, controle total. E esse controle são moldes que vêm de fora. E que nós estamos fazendo parceria com esses moldes lá fora. Então, vejam bem. Próximo capítulo eu acredito que vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil. Mas Cuba não é um exemplo a ser seguido. Pelo contrário, é muito sofrimento.